Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre como identificar a presença de juros abusivos no seu contrato de financiamento. Se esse conteúdo lhe interessa, fique conosco. Inicialmente, nós vamos falar sobre o que é lenda urbana. Muitas pessoas chegam ao escritório com esses conceitos, que são criados por pessoas que não têm compromisso na hora de vender um serviço tão técnico quanto as demandas bancárias. Afinal de contas, você tem do lado de lá um agente bancário, uma empresa que vale muitas vezes bilhões. E você não vai vencer essa empresa tão facilmente. É necessário que você bem compreenda a dinâmica dos juros e o que o judiciário entende como relevante, para que aí sim você possa ajuizar uma demanda contra os gigantes da economia. Então, desmistificando o que são lendas urbanas nesse conceito de juros abusivos. Juros de 1% é o limite máximo estabelecido pelo judiciário. Por favor, nem fala mais isso. Se você iniciar um processo judicial, um pedido administrativo arguindo isso, eles vão olhar para isso com desdém. Eles vão olhar para isso como um processo que está fadado a uma sentença de improcedência, porque juros de 1% é uma limitação do Código Civil. Os contratos bancários têm regramento especial. Os contratos bancários têm regulamentação de agentes especiais, como o Banco Central, como a CVM. Então são agentes que fazem a regulamentação e editam regras específicas para produtos específicos. Juros de 1% ao mês, portanto, é uma lenda urbana que não se deve discutir mais, nem requerimento administrativo, nem processo judicial. Da mesma forma, juros capitalizados são indevidos, não se pode cobrar juros compostos, isso também é uma lenda urbana. Hoje não se discute mais isso. O parâmetro ficou judicialmente estabelecido. Se existir no seu contrato juros mensais, existir também a previsão de juros anuais, e os seus juros anuais forem superiores a 12 vezes a taxa dos juros mensal, isso quer dizer que o seu contrato permite a cobrança de juros capitalizados. Então não caia nessa falácia de que juros compostos são proibidos. Não são. Eles são permitidos desde que cumpra o regramento regulatório do setor e do produto bancário. Por último, a lenda urbana que se observa em muitas discussões administrativas e judiciais é que o método de pagamento, a evolução do contrato, as parcelas, elas devem ser calculadas através de um método matemático chamado de tabela de Gauss. Essa tabela de Gauss, matematicamente, não insere nas parcelas mensais os juros do período anterior. Isso se aproxima muito do conceito de juros compostos. Portanto, a tabela de Gauss já foi excluída das decisões judiciais porque matematicamente ela impede o cálculo da parcela com a metodologia de juros compostos, que, como dito no tópico anterior, já foram declarados lícitos e devidos. Então, exclua esses três conceitos de lendas urbanas para que você comece efetivamente a pensar no que é importante, naquilo que pode trazer um resultado e um proveito econômico significativo para a sua discussão. Superadas as lendas urbanas, vamos agora falar daquilo que não é lenda urbana. Os padrões de juros remuneratórios foram definidos também por um agente regulador, o Banco Central. O Banco Central tem uma tabela onde ele tem todos os produtos bancários possíveis, aqueles que são negociados e que licitamente são ofertados pelos bancos. Nessa tabela existe uma previsão de taxa média para aquele produto naquele dia, naquele mês, naquele ano. Consultando-se, portanto, as séries temporais do Banco Central, você vai saber qual era a taxa média do seu produto bancário. É com base nessa taxa média que nós identificamos ao julgador, ou mesmo no processo administrativo, se há ou se não há abusividade. Entramos aí no cenário subjetivo. O que é abusividade para o judiciário? Existem julgadores que entendem que a abusividade necessária de decote, necessária de reforma, é a abusividade de 10% da taxa de juros média do Banco Central. Então, suponhamos que a taxa de juros média do Banco Central foi 1% ao mês. Existem julgadores, aqueles que se afiliam à técnica de que 10% é o limite tolerável, eles diriam que se a taxa de juros cobrada no seu contrato foi de 1,11, você estaria acima da média de 10% de tolerância. Mas confesso,
Não são a maioria dos jogadores que entendem que a limitação é 10%. A maioria dos jogadores entendem que a limitação é 20%. Então, no nosso exemplo, se a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central era de 1% para o seu produto bancário no dia da sua contratação, o judiciário, em grande maioria, entenderá que a sua taxa de juros é abusiva se ela superar 1,20%. Se a sua taxa de juros foi 1,21, 25, 1,30, 1,40, 1,50, 2%, superou os 20% de tolerância do judiciário para a abusividade. E é evidente que existem produtos especiais, como produtos de grande risco, créditos concedidos a pessoas negativadas, créditos concedidos a quem tem restrições de crédito. Esses créditos acabam trazendo um risco maior. E aí existem grande parcela dos jogadores que se afiliam à ideia de que a abusividade para créditos de grande risco é aquela que excede 50% da taxa média do Banco Central. Portanto, no nosso exemplo de 1%, se você contratou um produto de grande risco, a maioria dos jogadores entenderá que só existe abusividade se a taxa constante no seu contrato for acima de 1,5%, 1,51%, 1,60%, 1,70%, 2%, 3%, aí sim superou 50% de limite da taxa média do Banco Central. Isso, evidentemente, adotando o nosso padrão de 1% de taxa média estabelecida pelo Banco Central. Se esse conteúdo foi relevante para você, fique conosco para os próximos vídeos.